Agora vamos relaxar, fechar os nossos olhos e fazer uma prece por nós. Senhor Jesus, Divino Amigo, auxilia-nos a nos aceitar como somos, com a consciência de que devemos melhorar sempre, que não nos acomodemos em nossos erros e deficiências, mas nem tampouco nos deprimamos ante a própria realidade. Estamos nos esforçando para te seguir a passos vacilantes, é verdade, mas estamos. Já não somos mais o que éramos, não mais nos comprazemos como outrora com o mal que existe em nós. Incomoda-nos, Senhor, a constatação da nossa própria incapacidade de amar. Não nos deixeis, todavia, esmorecer em nosso esforço de renovação. O trabalho é a nossa oficina de luz. Possibilita-nos real aproveitamento do tempo que nos concedes. Não mais queremos viver nos enganando, transferindo culpas e responsabilidades. A nossa exposição de hoje está com a nossa amiga Mônica. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Recanto de Luz, todos que estão aqui no térreo, como os nossos amigos do primeiro andar. Sintam-se confortáveis, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa equipe espiritual que está aqui desde muito cedo, nos aguardando, nos esperando, com todo o carinho e com todo o amor. E nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro, Pão Nosso. Esse livro foi psicografado por Francisco Xavier, pelo Espírito Humano. E hoje o nosso estudo nos diz, no capítulo, nos diz, não é de todos. Não é de todos. Não é de todos o quê? Então nós começamos o nosso estudo com uma citação bíblica de Paulo e que Emmanuel nos traz como reforço. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E será que Paulo e Emmanuel nos reforça esse estudo hoje à noite? Nos quer alertar, nos dizer com homens dissolutos e maus. Que sejamos livres desse mal. Esses homens dissolutos seriam homens que não são do bem, pessoas que não têm uma boa educação, pessoas que desagregam em vez de agregarem, pessoas que nos confundem, que nos deixam perturbados e que não são do bem. E aqui eles nos alertam para que a gente tenha esse cuidado e que a fé não é de todos. Embora nós aqui achamos que temos fé, mas eu posso garantir que no final do nosso estudo nós vamos ver que a grande maioria não sabe o que é fé. Nós achamos que temos fé. Bem, antes de nós começarmos, nós vamos dar um pouquinho para trás no tempo. E nós vamos colocar lá no homem primitivo, antes das civilizações, quando nós chegamos aqui. E alguns podem se perguntar, como assim nós estávamos lá? Estávamos. Nós estamos dentro de uma casa espírita, onde nós acreditamos na doutrina espírita, e se nós comungamos da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos que reencarnamos.
Então, com certeza, esta aqui não é a nossa primeira passagem. Nós já fizemos várias passagens. Então, quando nós chegamos, Kardec até perguntou, está no livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos, que quando os Espíritos chegaram aqui, os primeiros, se haviam Espíritos bons e Espíritos maus. E os Espíritos responderam a Kardec que todos nós chegamos aqui iguais. Nós chegamos aqui ignorantes, simples e ignorantes. E que nós vínhamos para aprender, nós vínhamos para nos aperfeiçoar e nos melhorarmos. Então, lá atrás, há muitos milhões de anos, quando nós chegamos aqui, não falávamos, tínhamos mais instinto, nós sabíamos, sentíamos que havia algo que nos saía do controle, que nós não tínhamos entendimento. Nós vivíamos como animais, não havia civilizações, não havia casas nem prédios. Nós morávamos em cavernas, apenas nos alimentávamos, dormíamos e nos reproduzíamos. Mas nós não tínhamos controle de tudo e nós sentíamos isso. Nós éramos muito observadores, porque nós morávamos a céu aberto, então nós observávamos muito a natureza. E temíamos. Então tudo aquilo que fugia do nosso conhecimento, que fugia do nosso controle, era um sobrenatural. Então nós temíamos os trovões, temíamos raios, catástrofes. Mas nós sentimos, percebíamos que havia algo superior. Havia algo mágico, ou com uma energia muito grande, que nós não conseguíamos controlar. Nós resolvíamos a nossa fome, nós nos resolvíamos quando discordávamos, brigávamos, mas a gente não tinha poder à natureza. E quando esse homem selvagem começa a indagar a natureza, quando ele pergunta à natureza o que é isso, ele se rende de uma forma grotesca, mas ele se rende. A partir daí, ele percebe que existe sim um Criador maior, que hoje nós chamamos de Deus. Então, a partir daí, nós vamos começar o nosso trabalho, porque essa indagação, nós podíamos pensar que veio dos filósofos, dos grandes pensadores, mas não, lá atrás. E aí entra a fé, que é o que nós vamos falar hoje, sobre a fé. Então nós vamos começar primeiro, para entendermos o nosso trabalho, o que é fé. E o vocábulo fé tem várias acepções. No sentido comum da palavra, significa a confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que de si duvidam. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que nós denominamos de pessoas positivas, né? Que a grande maioria não o é. Por quê? Porque nós não temos fé em nós mesmos.
Então, aquela pessoa que foca, aquela pessoa que é determinada, aquela pessoa que é disciplinada, que tem objetivos, ela tem fé de que vai conseguir um emprego, de que vai ter a aquisição da casa, da viagem, seja lá o que for, e consegue. É aquela pessoa que a gente diz que tem uma autoestima elevada. Porque ela tem fé que vai conseguir. Já outros não. Têm uma autoestima mais baixa e estão sempre duvidando. Ah, eu vou conseguir, mas lá no fundinho está o pontinho de interrogação. Será que eu vou conseguir? E quando nós colocamos o será, é porque nós não temos fé. E o outro sentido da palavra fé, dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião. Casos em que recebe uma adjetivação específica. Fé cristã, fé judaica, fé espírita, fé católica. Então aí já é uma determinação nossa, porque a fé é uma só. Mas, como nós separamos em dogmas e religiões, nós vamos ver agora o que é uma religião. Por que a palavra religião? Por que nós criamos essa denominação religião? Bom, a palavra religião vem do latim, que quer dizer religar. E tem o significado da religação. Essa religação se refere entre uma nova ligação entre o homem e Deus. Uma nova ligação. Então nós já tivemos ligações com Deus, né? Sabendo disso, conclui-se que o real significado da palavra é Jesus, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. A Bíblia assim diz na pessoa de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. O que a maior parte de nós toma por religião é, na verdade, a denominação. Católicos, metodistas, batistas, espíritas e por aí vai, budistas. Porque Jesus morreu por todos. E para se ter uma religião, é só se converter a Deus. Então, o que nós entendemos disso? Que a religião, quem criou, na verdade, fomos nós. Sabemos que todas as religiões levam a Deus. Não é verdade? Então, nós não precisávamos. Apenas nós praticarmos aquilo que Jesus nos deixou. E nós não precisávamos de mais nada. Mas os caminhos para nós nos aperfeiçoarmos, os caminhos para nós entendermos os ensinamentos de Jesus, os caminhos para nós colocarmos em prática as palavras de Jesus, aí nós vamos escolher de que forma nós queremos nos religar com Deus, de que forma nós queremos nos aperfeiçoar, de que forma nós queremos evoluir aqui no plano terreno. Então, uns procuram o catolicismo, outros procuram o budismo e etc. E cabe a todos nós o respeito por todas as religiões, porque todas elas vão sim nos levar a Deus. Então, no momento que nós saímos aqui da casa espírita, nós não podemos obrigar as pessoas a serem espíritas. Nós não podemos obrigar as pessoas a frequentar uma casa espírita. Assim como outras religiões não podem nos obrigar a nada, porque somos livres e nós é que procuramos o nosso caminho. Mas aqui dentro da casa espírita, aqui sim, nós podemos discutir, discordar e tentar compreender esses vários ensinamentos que Jesus nos deixou por parábolas. Aqui sim, nesse recinto fechado, nós podemos discutir
sobre doutrina espírita. E a casa oferece vários caminhos para isso. Na evangelização das nossas crianças, para os nossos jovens, através do estudo. Então aqui nós podemos sim discutir doutrina espírita. Lá fora, não. E como que a gente faz lá fora? Através da nossa palavra, através da nossa vida, através das nossas ações. Se eu quero me aperfeiçoar, se eu quero melhorar, e se eu acredito nas palavras de Jesus, eu vou sim colocá-las em prática. E de que forma? No meu dia a dia, na minha vida diária, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, na humanidade. E assim nós vamos avançando e vamos nos melhorando. E não cabe a nós críticas e nem julgamentos. Porque nós julgamos o padre, nós julgamos o vizinho que foi na igreja, como se nós já tivéssemos chegado à perfeição. E nenhum de nós aqui chegou à perfeição. E posso garantir que estamos longe ainda, muito longe. Mas nós devemos ter muito cuidado com essa fé. Porque nós podemos sim ser enganados, conforme o alerta de Paulo, conforme o reforço que Emmanuel nos traz essa noite. Porque nós classificamos a fé de duas formas. Nós temos a fé que é raciocinada. O que seria a fé? Eu acho que eu pulei um, não? Nós temos a fé raciocinada e nós temos a fé cega. A fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso. E pode, obviamente, a cada passo, chocar-se com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde, desmorona. Historicamente, as religiões sempre lutaram para impor a seus seguidores uma fé ingênua e ignorante, baseada em dogmas que quase sempre se opunham às descobertas da ciência. A exemplo do grande físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei, que foi obrigado a renegar os seus conhecimentos científicos diante dos tribunais para evitar a pena capital. Então essa é a fé cega. Nos fanatizamos e perdemos a razão. Então nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas. Como que nós vamos negar a ciência? A ciência tem que andar junto. Até porque faz parte da nossa evolução. A nossa evolução moral e também a evolução da ciência, a evolução da tecnologia. Nós não viemos para cá para ficar parados. Então, esta fé cega, que fez com que Galileu desistisse para não ser morto, porque ele provou através da ciência, lá no ano de 1500 e alguma coisa, que não era o Sol que girava em torno da Terra. A Terra não era o centro. A Terra fazia o movimento em volta do Sol. E por causa desse conhecimento científico, o Papa da época o chamou e ameaçou. E aí eu pergunto, isso é religião? É isso que Deus quer de nós?
Ao longo dos séculos, esta mesma fé cega tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa, levando os homens a cometer crimes brutais, tirando a vida de seus irmãos em nome de Deus. Vivenciamos isso ainda hoje. É palestinos, é judeus, se matam em nome de Deus. Acreditam que, se explodindo, vão estar ao lado de Deus. Que religião é essa que mata, que sangra? Então nós precisamos sim nos questionar, para não ficarmos cegos. O poder exercido pela religião ao longo de muitos séculos foi um entrave ao desenvolvimento da ciência e dos avanços tecnológicos. Não fosse a evolução científica, diante de descobertas baseadas em análises racionais, possivelmente ainda viveríamos nas trevas da ignorância. Não teríamos o progresso que temos hoje. Não teríamos a certeza do universo. Não teríamos a descoberta de curas de doenças. Então nós não podemos negar a ciência. E nós temos a fé raciocinada, que a palavra já está dizendo, né? Onde nós usamos a nossa razão. A fé raciocinada é a que não rejeita a razão e aprende-se a verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Nessa preposição, Allan Kardec nos remete a observar a característica especial e profundamente inovadora da fé espírita. O Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Ao contrário, alia-se a esta proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram a origem à incredulidade e à intolerância. Então, nós escolhemos o nosso caminho, até porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Como nós ainda somos muito tenros, somos muito frágeis ainda, nós precisamos ainda da matéria, nós precisamos ainda do concreto. Então, o adjetivo, a palavra religião, e nós temos essa gama de escolha, cabe a cada um de nós escolhermos o que nos convém. De que forma nós vamos nos ligar a Deus. Sem condenar as demais religiões. E ainda Emmanuel nos deixa mais um ensinamento para nós refletirmos e pensarmos. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, eu volto lá no início do nosso estudo, quando eu falei para vocês, será que todos nós aqui
temos a fé inabalável. Não temos dúvida de nada. Nós temos fé. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Eu tenho fé que eu vou me curar. Eu tenho fé que eu vou conseguir tal coisa. Eu tenho fé, eu tenho fé. E lá dentro a gente se pergunta, será? Ou então a gente se perturba, fica nervoso. Eu, há poucos minutos atrás, eu tive um teste. Né? A tecnologia que não queria funcionar. E eu comecei a me desarmonizar. Como é fácil a gente se desarmonizar. Por que nós nos desarmonizamos? Porque nós não temos a fé inabalável. Eu teria que ter a certeza, porque eu sei que a nossa equipe espiritual não ia falhar. Mas eu duvidei. Então nós temos ainda muito que aprender, muito que caminhar. E nós temos que olhar para nós e não para o vizinho. Nós nos melindramos facilmente. Nós desistimos, às vezes, de frequentar determinada religião porque nós criticamos o outro e aí nós achamos que aquela religião não serve para mim. Porque eu sei do que o vizinho fez e ele está lá, indo naquela casa. O que interessa o vizinho? Por que nós estamos aqui? Cada um de nós se perguntou o que nós estamos fazendo aqui? Por que eu venho numa casa espírita? Por que eu frequento o estudo? Por que eu frequento uma reunião mediúnica? Por que eu venho aqui receber o passe? Eu venho pelo vizinho? Nós viemos por nós, gente. Se o vizinho está fingindo, se não está fingindo, se ele está se melhorando, se não está se melhorando, isso é um problema dele. Nós viemos aqui porque nós queremos, cada um de nós, nos aperfeiçoarmos. Nós viemos aqui porque nós acreditamos na causa espírita, na doutrina espírita. É isso que nós temos que nos conscientizar. E não virar as costas, que muitas vezes nós fazemos isso. Eu não volto mais lá, porque o fulano me disse tal coisa. Fulano vai responder. Porque a doutrina espírita não vai nos perdoar de nada, gente. Podemos estar no leito de morte, nós não vamos receber o perdão. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos responder. Nós podemos até aliviar o nosso peso, mas nós vamos prestar contas. Então não importa o outro, importa eu. O porquê que eu venho aqui. E acreditar não é fácil, nós erramos, nós fraquejamos, nós sabemos que vamos voltar. Então não cabe a nós o julgamento. O fato de eu estar aqui fazendo uma exposição doutrinária, não é uma palestra, porque eu não sou palestrante, o fato de eu estar fazendo uma exposição, e nós estamos aqui todos nós nos questionando, aprendendo juntos, tentando praticar alguma coisa. O fato de eu estar aqui não quer dizer que eu seja melhor de qualquer um de vocês. Eu erro e erro. Mas como todo bom espírita,
nós temos que continuar. Alguns erros não cometemos mais, mas cometemos outros. Temos falhas, somos imperfeitos ainda, mas desistir nunca. Muito menos por causa do vizinho. Então saibamos fazer a nossa escolha, escolher o nosso caminho para chegarmos à nossa perfeição. E acreditar, termos fé. Porque no momento que nós nos questionamos e duvidamos, nós ainda não estamos com a fé inabalável. Mas um dia, com certeza, chegaremos lá. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz e aguardem o passe. Então agora nós vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que nós colocamos nas caixinhas e também por todas aquelas pessoas que neste momento nós estamos ligados. Vamos fazer uma prece por fé. Mestre amado, não os deixeis vacilar na fé, que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença, que em tudo que vejamos a sábia vontade de Deus e que os louvemos em sua infinita bondade, que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia a nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixeis à mercê de nossos titubeios. Sê nossa estaca de luz. Não consintas que nos desvencilhemos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Que assim seja.